Oi, pessoal, galerinha do cursinho José de Bispo, estamos de volta a mais uma aula de inglês. Essa é a nossa 11ª aula já de inglês aqui no nosso cursinho José de Bispo, tá? Eu espero que vocês estejam gostando e também assistindo as aulas e automaticamente estudando, tá? Então, eu também desejo que todos e todas estejam em casa super bem, saudáveis, tá certo? Vocês e os familiares de vocês, tá? E então, nós vamos dar início à nossa 11ª aula de inglês, tá? Falando mais uma vez dos adjetivos. A classe dos adjetivos, galerinha, ela é bem extensa, um pouco grande, então foi o que eu fiz. Eu dividi por etapas, tá certo? Por etapas para melhor entendimento, tá certo? Eu não quis assim jogar todos de uma vez, eu subdividi, ok? E nessa aula de hoje, a gente vai ver o grau desses adjetivos em inglês, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de inglês com a Teacher Cesta Borges, ok? Então, let's go, né? Os adjetivos, nós sabemos que são classes de palavras que eles são invariáveis, né? Em gênero e número, tá certo? Eles não sofrem modificações em gênero. Quais são os gêneros? Masculino e feminino. E quais são os números? Singular e plural, certo? Eles vão sofrer alteração em graus, né? Nós temos os adjetivos comparativo, né, que como o nome diz, comparativo, ou seja, ele vai fazer uma comparação entre dois ou mais adjetivos. E também nós temos o grau dos adjetivos superlativo. Superlativo é algo que exalta mais do que o outro. Veremos no decorrer da aula, tá? Vamos por partes. Inicialmente, vamos falar do grau normal em inglês desses adjetivos, tá? Que ele, na sua forma normal, certo? Ele não vai sofrer nenhuma comparação, tá certo? Ele representa a forma básica da palavra sem sofrer comparação. Temos aqui esses 3 exemplos. The girl is beautiful. A menina é bonita. No segundo exemplo, my dog's cutie. Terceiro, my cousin is tall. My dog's cutie, meu cachorro é fofinho, é bonitinho. My cousin is tall, minha prima é alta. Nos 3 exemplos, vocês vejam, percebam, até coloquei negrito para chamar a atenção, que o nosso adjetivo beautiful, cutie, tall, eles estão vindo depois do nosso substantivo. Nós já sabemos que no inglês, os adjetivos, eles precedem os substantivos, certo? Exceto quando eles vierem ligados por um verbo de ligação. A gente viu na aula anterior, certo? Aqui o verbo de ligação para os 3 exemplos é o verbo to be aqui, ó, is, certo? Is. Nesse caso aqui, ele pode sim vir pós substantivo, tá certo? Então, no grau normal, os nossos adjetivos, eles não sofrem alteração. Vamos passar para o próximo grau. Agora, nós veremos os substantivos, ou melhor, os adjetivos no grau comparativo em inglês. Esse grau comparativo, ele estabelece nada mais, nada menos do que uma comparação entre 2 ou mais seres, tá certo? Aí aqui a gente tem as expressões para fazer tais comparações. As, né? As mais adjective mais as, quer dizer tão quanto, né? Quando eu quero dizer que alguém é tão trabalhador, é tão bonito, é tão estudioso do que tão quanto, quanto, por exemplo, quando eu quero dizer assim, ó, Mary is tall as John. Mary é tão alta quanto John, certo? É quando você estabelece uma comparação entre um ser e outro ser, tá certo? Então, você vai usar essa expressão aqui, ó. As mais um adjective, qualquer um que seja, mais as. Esse as quer dizer tão quanto, tá certo? Aí vem essa outra expressão, more, mais adjective, mais than.
Ou seja, more mais than quer dizer mais do que. Mais do que. Quando você diz que, por exemplo, Mary is Mary is tall. Cadê aqui, gente? Mary is more tall than Paul. Mary é mais alta do que o John. Tá certo? Aí tem também essa outra expressão less. Less mais adjetivo mais than. Ou seja, esse less mais than forma o comparativo de inferioridade. É quando você quer dizer que alguém é menos do que outra pessoa. Menos estudioso, menos esperto, menos calmo, menos trabalhador. Enfim, é quando você quer fazer uma comparação, só que de inferioridade. Aí você usa o less mais adjetivo com o than. Quando você quer exaltar, dizer que alguém é mais do que alguém, aí você vai usar a expressão more mais adjetivo than, certo? Vamos ver aqui uns exemplos melhor. Examples. The girl is as beautiful as her mom. A menina é tão bonita quanto a mãe dela. Tá certo? Aqui, no caso, eu estou fazendo o quê? Uma comparação entre dois seres, entre duas pessoas. De quem? Da garota com a mãe dela. Eu quero dizer que elas duas são bonitas, né? Tão quanto. Uma é tão bonita quanto a outra. Então, eu uso, a minha expressão as. Today is, cold is yesterday. Hoje está tão frio quanto ontem. Entenderam? É quando você faz uma comparação com outra coisa, pessoa, tá certo? John is as tall as his wife. Ou seja, João ou John, né, é tão alto quanto a sua esposa, certo? Quando você quer fazer uma comparação entre duas pessoas de formas iguais, né, você usa o as. Aí vamos ver aqui agora um exemplo com essa expressãozinha aqui, com more e o than, que quer dizer mais do que, quando você quer exaltar alguma coisa, né? She is more beautiful than her sister. She is more beautiful than her sister. Ela é mais bonita do que a irmã dela. Percebam que aqui eu não estou mais fazendo uma comparação, e sim uma exaltação de que um ser, uma pessoa é mais bonita do que outra, que nós estamos dando uma ênfase maior a uma pessoa do que a outra, né? Um adjetivo dela mais do que a outra. She is more beautiful than her sister. Ela é mais bonita do que a irmã dela. John is more intelligent than Richard. John is more intelligent than Richard. Da mesma forma, is more, aí adjetivo, inteligente, than, certo, do que Richard. Nós estamos dizendo aqui que o John, né, o João, é mais inteligente do que o Ricardo, tá certo? Agora, vamos usar agora frases aqui com less, com o adjetivo e um than, né? Uma comparação de inferioridade, né? Vamos agora usar adjetivos de inferioridades. Calma aí, eu voltei aqui. She is less beautiful than her friend. Ela é menos bonita do que a amiga dela. Percebem que aqui eu tenho essa expressão less than com o adjetivo bem no meio para indicar que nós estamos fazendo o quê? Uma comparação de inferioridade. Estamos diminuindo, reduzindo, tá certo? Um elemento do outro. She is less beautiful than her friend. Ela é menos bonita do que a amiga dela. Golf is a sport less popular than soccer.
golfe é um esporte menos popular do que o futebol. Isso é um exemplo verídico, né? Pelo menos aqui no nosso país, né? O futebol com certeza é muito, ó, very, very, very popular, né? Mais popular do que o golfe, tá certo? She is less attractive than her friend. Ela é menos atraente do que sua friend, amiga, tá certo? Mais uma vez aqui, se eu quero fazer uma comparação usando um grau de inferioridade, eu tenho que usar essa expressão less e o than, tá? Com adjetivo no meio. That hat is less expensive than the others. Aquele chapéu é menos caro do que os outros, tá certo? Mais uma vez, aqui eu tenho a minha expressão less com o than e o adjetivo no meio. Entenderam, pessoal? Se não tiver entendido, ó, só voltar um pouquinho o slide aqui e observar aqui, tá? Para você fazer uma comparação de um ser com outro, você usa o as, mais adjetivo, mais o as. Para você dizer algo mais do que, né? Dar ênfase a mais alguma coisa do que a outra, você vai usar more, mais adjetivo, mais than. Para você usar um grau de inferioridade, né, deixar alguma coisa menos, mais do que a outra, então você vai usar o less, mais adjetivo, mais o than, ok? Então, passaremos aqui adiante. Atenção! Atenção aqui, galerinha, ó. Nos casos onde o adjetivo é constituído por uma palavra short, curta, ou seja, com poucos caracteres, o comparativo é formado através da seguinte estrutura, certo? Ou seja, estamos falando aqui de um adjetivo curto. O que é que nós vamos fazer, ó? Adjetivo mais ER, terminação ER, agregado ao adjetivo, mais than, que no caso, quando você usa pega um adjetivo, coloca ER mais o than, quer dizer mais do que. Mais do que a gente viu há pouco instante, que é o more, mais adjetivo, mais than. Mas se o adjetivo for curtinho, nós não vamos usar o more, e sim ER agregado ao adjetivo. E a expressão than prevalece, tá? Aqui eu trouxe um quadro mostrando alguns adjetivos short, certo? Onde a gente vai agregar o ER e o than. Aqui eu tenho o adjetivo big, grande, né? O comparativo dele vai ser bigger than, maior do que. Galerinha, quando esse adjetivo curto ele for terminado em CVC, consoante mais vogal mais consoante, a regra pede pra gente dobrar a última letra, que no caso aqui seria o G, e na sequência adicionar o ER, tá certo? Por isso que aqui foi dobrado a letra G. To cutie, cutie, then, mais fofinho do que. Is, que é fácil. Easy than, mais fácil do que, né? Hard, que é difícil. Harder than, mais difícil do que. Large, que é grande, amplo. Larger than, que eu tô dando ênfase aqui a mais amplo do que. Long, que é comprido. Longer than, mais comprido do que. New, newer than, mais novo do que. Nice, nicer than, mais legal do que. Tall, tall than, é mais alto do que. Short, shorter than, mais baixo do que. Small, smaller than, smaller than, mais, aliás, menor do que, né? Small é pequeno, então quando você adiciona ER, than, vai ficar menor do que. Strong, forte. Stronger than, mais forte do que. Old, que é velho, antigo, idoso, né? Pra você dizer mais velho, mais antigo. Aí você usa o older than. Young, que é jovem. Younger than, mais jovem do que. Tá certo? Então, pessoal, a minha dica é que vocês estudem e transcrevam para o caderno de inglês de vocês, tá certo? Esse quadro aqui dos adjetivos com o seu comparativo, tá certo? Vamos aqui aos examples.
My father is shorter than my uncle. Meu pai é mais baixo do que o meu tio. Qual é o adjetivo aqui? Short, certo? Eu tenho um adjetivo aqui pequenininho, curtinho, então nós vamos dobrar para dizer mais do que, tá certo? Ao invés de nós usar more, adjetivo than, nós vamos dobrar não, perdoe, sorry. Nós vamos adicionar o ER pós adjetivo, juntinho, agregado, tá certo? Pra gente dar uma ênfase maior para ele, pra esse adjetivo, com a palavrinha than, tá certo? I am older than my brother. Sou mais velho do que o meu irmão. Older, né? Old, que é velho, quando você adiciona ER, quer dizer mais do que, né? Mais velho do que, certo? Agregado com than. Leno is taller than Doug. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que o Leno, ele é mais alto do que o Doug, certo? Com tall também é um adjetivo short, aí a gente vai adicionar ao final dele ER. Study English is easy than study German. Com toda certeza, eu concordo. Estudar inglês é mais fácil do que estudar alemão. Então, easy, né, que é o adjetivo fácil, né? Você vai o quê? Tirar o y, tá? Outra regra. E adicionar, porque esse y que ele foi precedido de uma consoante, is. Então, você vai eliminar o y e adicionar IER, tá? Then, regra gramatical aqui, galerinha, para essa palavra, tá? O adjetivo terminar em y, precedido de uma consoante, você vai eliminar o y e adicionar IER, para você dar uma ênfase mais do que, mais fácil do que. Então, vamos ver agora o grau superlativo em inglês, tá? Vimos anteriormente o grau comparativo, né? E agora veremos o superlativo, tá? Esse grau superlativo, a função deles é intensificar as qualidades dos substantivos, tá certo? Aí também tem as expressões igual a que a gente acabou de ver aqui dos comparativos. Nos comparativos nós temos as, né? More, adjetivo than, less, adjetivo than. No grau superlativo, nós também temos expressões the most, que significa o mais ou a mais, né? Expressa o grau superlativo de superioridade, tá? Aí tem o the least, que quer dizer o a menos, expressa o grau de superlativo de inferioridade, ó. Ou mais, quando eu quero dizer assim, ou quando eu digo assim, ou mais, eu estou falando o quê? De algo de superioridade. Agora, quando eu digo assim, ou menos, eu já estou automaticamente me referindo a alguma coisa com inferioridade, né? Algo inferior, menorzinho, tá certo? Vamos aqui os examples. She is the most beautiful girl in her family. Ela é a menina mais bonita da família dela, tá certo? She is the most beautiful, tá certo? O the most, a mais, tá certo? Ele é traduzido como o mais ou a mais. Eu tô dando uma ênfase maior para essa garota aqui, ó. Que essa garota aqui é a mais bonita da família dela. Então, the most. Se eu quero dizer que ela é a menos bonita, então eu uso the least. She is the least beautiful, entendeu? Girl in her family, tá certo? Mas como eu quero exaltar aqui a beleza dessa moça, então eu digo is the most, a mais bela, a mais bonita de todas. She is the least beautiful student in her class. Ela é uma aluna... Ela é a aluna menos bonita da turma dela, tadinha. Então, aqui nesse caso, ó, the least beautiful student. Eu estou falando de uma garota que ela é a menos, the least, menos. The most, mais. The least, menos, tá certo? Beautiful student in her class. Ela é a aluna menos bonita da turminha dela. Entenderam, pessoal? Esse superlativo só tem essas duas expressões, enquanto o comparativo nós temos 3, tá certo? Aqui eu trouxe os examples. He is the oldest brother. Ele é o irmão mais
jovem. My house is the largest in the neighbor. Minha casa é a maior do bairro, né? Estou dizendo que a minha casa é a maior, por isso eu usei aqui o EST, tá certo? Jack, the strongest guy I know. Jack é o cara mais forte que eu conheço. Math is the hardest subject I have ever studied. Matemática é a disciplina mais difícil que eu já estudei, tá certo? Então, aqui no final deles, ó, tenho que ter o EST, tá certo? Que dá uma ênfase falando que é a mais, tá? Essa expressãozinha em EST quer dizer que é a mais, né? Quando você dá uma ênfase também maior, bom? Ao adjetivo. Aqui eu trouxe um quadro com o grau superlativo desses adjetivos. Eu coloquei uma observação. Atenção! Em alguns casos, quando o adjetivo constitui uma palavra curta, short, ou seja, com poucos caracteres, letras, o superlativo é formado com o uso do they, né? Que esse they é o artigo, né? Definido, o, a, os, as. Nesse caso aqui ele vai ter a tradução de o, a, antes do adjetivo e com a adição do sufixo ist. Certo? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Big, que é grande, para nós dizer o maior de todos, né? Nós usamos the biggest. Também entra aqui a regrinha de dobrar o G, porque essa palavra é terminada com... é curta e também é terminada em CVC, consoante mais vogal mais consoante. Então, para você dizer o maior, você vai dobrar e adicionar EST, como a gente viu bem aqui, ó, nesses exemplos anteriores, né? He is the oldest brother. Ele é o irmão mais velho. Tá certo? Aqui só foi adicionado o EST. Aí, cutie, the cutest. O mais fofo, o mais fofinho. Easy, fácil. The easiest, o mais fácil. Hard, difícil. The hardest, o mais difícil. Large, que é grande, amplo. The hardest, o mais... perdoe, gente. Large, grande, amplo. The largest, o maior, o mais amplo. Long, comprido. The longest, o mais comprido. New, novo. The newest, o mais novo. Nice, legal. The nicest, o mais legal. Tall, the tallest, o mais alto, né? Short, the shortest, o mais baixo. Small, the smallest, o menor. Strong, the strongest, o mais forte, não sou eu. Old, the oldest, o mais velho, mais antigo, mais idoso. Young, the youngest, quer dizer o mais jovem de todos, tá certo? Então, quando tiver essa terminação em EST, vocês já sabem que estamos falando de um adjetivo de superlativo, tá bom? Superlativo. E por hoje, pessoal, nossa aula encerra, tá bom? Eu quero que vocês façam no decorrer da semana. Estudem esses adjetivos, tá? Esse grau comparativo, tanto o comparativo como o superlativo. Esses quadros, tá? Que eu trouxe aqui, tanto para o comparativo como para o superlativo, tá bom? Que vai ajudar vocês muito na desenvoltura de qualquer questão de adjetivos, tá certo? E eu desejo a todos uma semana, um final de semana abençoado, tá? Que Deus abençoe e goodbye, see you later. Encontro vocês na próxima aula, tá certo? Bye, bye!